Então, aqui na primeira questão, né, a gente tem um avião aí subindo com uma inclinação de 40 graus, né? E está perguntando ali, ó, ele percorreu em linha reta 8.000 metros, né, ou 8 quilômetros, e a que altura ele vai se encontrar depois que ele percorrer esses 8.000 metros, né? Que altura que ele vai estar aqui nesse ponto, né? Se a gente fechar aqui, vai dar um triângulo retângulo, né? Bem certinho ali, né? E aí aqui foi dado, né, o seno de 40, que é 0,64, o cosseno de 40, que é 0,77, e a tangente de 40, que é 0,84. Claro que a gente não vai usar os três, a gente vai usar um deles, né? Dependendo do que no desenho nos dá, tá? Então, vamos fazer agora o desenho, né, em formato de triângulo aí, né? Então, aquela distância que o avião percorreu aqui é a hipotenusa. A altura que ele vai estar quando fechar os 8.000 metros, que é essa distância aqui, os 8.000 metros, vai ser a altura que o avião vai estar, que é o que está pedindo para calcular. Bom, então se a gente olhando aqui ó, esse triângulo, a gente tem esse ângulo aqui que é o ângulo de 40 graus, e qual é o valor que está, qual é a dimensão que está oposta a ele aqui, ó, lá do outro lado? Não sei. É a altura. Tá? Então o cateto oposto ao ângulo é a altura. Tá? Sempre a maior distância que eu tiver no meu triângulo que não formar ângulo de 90 graus um entre o outro, vai ser a hipotenusa. Tá? Então, nesse caso aqui, a hipotenusa é os 8.000 metros que foi dado no exercício. Tá? Então, aqui eu tenho 8.000 metros e aqui é o que eu quero descobrir, que é o H. Tá? Então, eu vou ter que pensar nas formas para saber o que eu vou usar. Vamos pensar no seno. O que é o seno? Seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Dá para mim usar o seno nessa questão aí? Não sei não. Será que eu consigo usar o seno aí? Olha, se eu tenho o cateto oposto, que é a altura, e eu tenho a hipotenusa, eu posso usar o seno, porque seno de um ângulo é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Né? Se eu fosse pensar, por exemplo, no cosseno, cosseno é o cateto adjacente. O que é o cateto adjacente? É o que está do lado do ângulo. Então, o cateto adjacente que seria essa, onde está passando a minha setinha ali, ó, o cursor. Ó. Seria essa distância aqui, ó, que está do lado do ângulo. Então, já não daria, né? Porque eu quero descobrir a altura, para que eu vou calcular essa distância aqui? Não sei. Né? A tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, só que eu não tenho essa medida aqui, ó. Eu só tenho a hipotenusa. Então, o que sobra para a gente utilizar aqui? É o seno mesmo. Tá? O seno de 40 graus é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Qual é o cateto oposto? É a altura que a gente quer calcular. Quem é a hipotenusa? Aqueles 8.000 metros que foi dado no enunciado. Tá? Então, vai ser H dividido por 8.000 metros. Entrou a Érica também. Boa tarde, Érica. Seno de 40 graus é igual a H dividido por 8.000. Quanto é que é o seno de 40? O seno de 40 foi dado no enunciado. É 0,64. Lembra que ele no enunciado deu o seno, o cosseno e a tangente, mas a gente só vai usar um deles. Como a gente está usando o seno, a gente vai usar o seno de 40 graus, que é 0,64. E aí eu quero encontrar o H, né? Então eu vou isolar o H. O que é isolar? Deixar ele sozinho, né? Então esse número aqui está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. Então eu vou ter 8.000 vezes 0,64. Ou 0,64 vezes 8.000. Ou seja, a altura é 5.120 metros. Então quando o avião percorrer 8.000 metros aqui nessa linha, ele vai estar a uma altura de 5.120 metros, que era o cateto oposto, né? Tranquilo, tinham feito. Ele não fez nada. Na questão 2, ó, a gente tem essa caixinha de isopor aí, né? E tem um triângulo aqui, esse aqui é um triângulo isósceles, porque esses dois ângulos aqui da base são iguais, tá? Então, triângulo isósceles. Eu tenho a largura aqui desse retângulo aqui, que é x, né? E eu quero saber, então, vamos ver o enunciado aqui, né? Um telhado, né, feito de placa de isopor de 1 metro de comprimento, né? Que será dividido ao meio para fazer duas partes do telhado. Então, a divisão vai ser bem aqui, ó, no meio aqui, ó. Sabendo que o telhado será feito segundo um ângulo, a inclinação dele vai ser de 55 graus, né? Calcular a medida de x, que é a largura da casa aqui, ó.
Então, como é que eu vou fazer isso? Aqui também foi dado o seno de 55, o cosseno de 55 e a tangente de 55. Então, eu dividi ali ao meio, dividindo bem no meio aqui, eu vou ter um triângulo retângulo aqui, onde a hipotenusa aqui vai ser 0,5, que é a metade ali, aqui o y, que é essa base aqui do cateto. Um cateto é y e aqui a outra é a hipotenusa, que é 0,5, tá? 5 metros ou 50 centímetros, né? Porque no momento que eu descobri o y, eu tenho como saber o x, porque daqui até aqui é y, e daqui até aqui também é y. Então, eu calculando o y ali, eu multiplico por 2 e vou ter a largura total da casa. Então, eu vou ter que fazer o cosseno. Por que eu vou fazer o cosseno aqui? Porque o cosseno do ângulo é o cateto adjacente, que é o que está do lado do ângulo, dividido pela hipotenusa. Por que aqui eu não usei seno? Porque eu não tenho o cateto oposto ao ângulo, que é esse aqui. Esse aqui está oposto ao ângulo, não tem essa medida aqui. Mas essa medida aqui eu sei que é y, que é o que eu quero calcular. E eu tenho o valor da hipotenusa, que é 0,5. Então, isolando o y aqui, que é o que eu quero descobrir, eu vou ter cateto adjacente, que é o y, dividido pela hipotenusa, que era 0,5, igual cosseno de 55, que lá no enunciado foi dado, que é 0,57. Como é que eu resolvo isso? Não sei! Isolando o y. O 0,5 está dividindo, vai passar multiplicando para o outro lado. 0,57 vezes 0,5, né? Vai dar então 0,285. Até é estranho pensar como é que eu multipliquei por 0,5 e deu um número menor, né? Acontece que 0,5 é 50%, é a metade. Então, na verdade, aqui eu estou calculando a metade de 0,57, que é 0,275 metros. Essa medida aqui tem 0,275. Só que na questão estava perguntando qual é a largura da casa. A largura da casa é y mais y, porque aqui também é y. Ou y vezes 2, porque as medidas são iguais. Então, para mim descobrir o valor do x, é só eu multiplicar por 2. 2 vezes 0,275. Ou seja, a largura da casa vai ser de 0,57 metros ou 57 centímetros, né? Acertou, miserável. Na questão 3 ali, a gente tem um menino ali que está avistando um morro, né, no ponto mais alto do morro, e ele está a uma distância de 500 metros da base do morro. Então, a base do morro está aqui, considerando que está aqui, né? Então, 500 metros é a distância que ele está do morro. Então, isso aqui seria o cateto adjacente, porque está ao lado do ângulo. E aí quer saber qual é a altura desse morro. Só que se fizer o triângulo aqui, a visão do menino aqui, bem na reta aqui, vai parar bem mais ou menos na metade do morro aqui. Não está na parte de baixo. Então, aqui eu tenho o triângulo. O triângulo vai estar aqui. Só que eu tenho que somar a altura do menino mais a altura do cateto oposto que eu vou encontrar aqui. Vai ficar assim. Agora eu transformei aquilo num triângulo. E esse x aqui, vou voltar lá. Esse x aqui é essa medida aqui. A altura total vai ser o x mais a altura do menino. Então, primeiro eu tenho que encontrar o x. Parada chata. X é até lá a parte da visão do guri ali, né? Então, o ângulo de 20 graus, a visão dele até o ponto mais alto do morro, aqui é x, e aqui era a distância que ele estava do morro, que é 500 metros. Então, nesse caso aqui, o que é melhor eu usar? Seno, cosseno ou tangente? Não sei não. O que vocês acham aí? Dá para mim usar o seno? O que eu preciso para usar o seno? Vou deixar vocês responder um pouco aí. É seno 40? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Vocês têm que lembrar das formas aí. Meu Deus. Seno, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente, que é o cateto que está do lado do ângulo, dividido pela hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, assim, para mim resolver pelo seno,
eu teria que ter hipotenusa. A hipotenusa sempre é essa maior distância aqui, ó. Foi dado no exercício essa distância? Não sei. Não foi dado. Então eu não tenho hipotenusa. Então, se seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa e eu não tenho hipotenusa, não dá para mim usar o seno. Então eu já descarto o seno. Aí eu vou ver o cosseno. Cosseno é cateto adjacente. O que é adjacente? Que está do lado do ângulo, dividido pela hipotenusa. A gente tem hipotenusa? Não tem hipotenusa. Tá? Então o que sobrou? Tangente. Tangente é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Tá? Quem é que está oposto ao ângulo? Lá do outro lado, lá, ó, é o x. Cateto oposto é o x. Quem é que está adjacente? Adjacente é o lado do ângulo. Quem é que está do lado do ângulo? É o 500. Tá? Então, a tangente de 20 graus, que é o que foi dado no exercício, é igual a x dividido por 500. Tangente de 20 graus, também foi dado no enunciado, é 0,36. Tá? Eu quero descobrir o valor do x, o 500 está dividindo, vai passar para o outro lado, multiplicando. A mesma coisa que a gente fez nos outros, só que a gente mudou a fórmula ali. Ó. Tá? Então, eu quero deixar o x sozinho, vai ficar 0,36 vezes 500. Ou seja, o x é igual a 180 metros. Essa é a altura do morro? Não, lembro que aqui, esse x é essa medida aqui, ó. Até a visão do menino ali, ó. A gente encontrou 180, essa medida aqui. Só que até a base do morro tem mais a altura dele, dos olhos deles até os pés, ó. Então, mais 1,30 aqui, que é a altura dele, né? Além do 180, a gente vai ter que acrescentar a altura do menino ali que está olhando a parte de cima do morro. Então, 180 mais a altura dele, que é 1,30. A altura do morro, então, vai ser 181,30 metros. Conseguiram acompanhar isso aí? Ah, sim. Sim. Ó, nessa questão 4 aqui, nós temos o João que trabalha num prédio todos os dias, tem que subir uma escada com 8 degraus. Tendo que tem aproximadamente 2 metros de comprimento essa escada, né? Essa medida daqui, ó, até aqui é de 2 metros. E essa escada está com uma inclinação de 30 graus de inclinação, né? Então, está pedindo para determinar a altura de cada degrau, né? Não é a altura da escada, né? A altura de cada degrauzinho disso aqui, ó. Vejo que todas essas situações aí são situações bem práticas, né? Situações da nossa vida real, né? A gente está usando a matemática na vida real aí, né? Então, o que a gente vai ter que fazer aqui, ó? Como tem um formato de triângulo retângulo ali, ó, essa medida aqui tem 2 metros, aqui tem a altura que eu quero descobrir, né? Porque primeiro eu tenho que descobrir a altura total da escada e depois dividir pela quantidade de degraus, que são 8 degraus, tá? Para saber a medida de cada um aqui, ó. Se eu somar esse pedacinho aqui, mais esse pedacinho, até lá embaixo vai dar essa altura aqui, ó. Tá? Só que o que vai acontecer? Nós vamos fazer o contrário, nós vamos primeiro descobrir essa altura total da escada aqui e depois dividir por 8, porque são 8 degraus. Ah! Tá? Então, se vocês olharem aqui, ó, essa é a maior medida que eu tenho, ela é de 2 metros e ela é a hipotenusa. Então, nesse exercício aqui, ao contrário do anterior, a gente tem a hipotenusa. Tá? O que é essa medida aqui? Não sei. Cateto oposto ou cateto adjacente? O H é cateto oposto ou cateto adjacente? O que vocês acham? Não sei! E aí? Ele é oposto? Oposto. Acertou, miserável. Isso aí, oposto. Por que ele é oposto? Porque ele está ao contrário do ângulo. A adjacente é sempre a medida que está ao lado do ângulo. O que está lá do outro lado, né? Imagina que a tua visão esteja aqui, né? Nesse ponto aqui, está olhando para lá. O que está do outro lado lá sempre é o oposto. Isso. O adjacente é sempre que está ao lado. Ó, tá? Então, vamos olhar as fórmulas de novo. Não. Seno de 30 graus. Tá? Qual é a fórmula do seno? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Tá? Dá para mim usar o seno aqui nesse exercício? Né? A gente acabou de verificar ali que o H é o quê? É o cateto oposto. Né? Eu disse para vocês
que essa medida maior aqui, ó, é a hipotenusa. Então, eu tenho como descobrir o cateto oposto e tenho a hipotenusa. O seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, eu já sei que eu vou poder usar o seno. Por que eu não posso usar o cosseno? Porque cosseno é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Nós não temos o cateto adjacente. Tangente, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. A gente não tem o cateto adjacente. Ora, só dá errado. Então, o que sobrou? O seno. Tá? Então, nesse caso aqui, nós vamos usar o seno também. Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Oposto, nós vimos ali que é o H. Tá? A hipotenusa é 2 metros. O seno de 30 graus é 0,5. Seno, cosseno e tangente dos ângulos, tá? Eles são tabelados. Tá? Então, tem tabela, até posso colocar para vocês depois, disponibilizar para vocês a tabela de ângulos de 0 até 90 graus. Tá? Mas se tu procurar na internet ali, tabela de relações trigonométricas, vocês vão ver, né? Tem várias tabelas disponíveis de seno, cosseno e tangente de ângulos de 0 até 90. Mas também tu pode fazer na calculadora. Tá? Tu pode pegar a calculadora, se tiver uma calculadora científica, tu pode anotar sin, né? Na calculadora é sin, em vez de ser 100 de seno, né? Sin, e depois digita o ângulo. Sin de 30, e ele vai te dar o resultado, vai te dar aquele 0,5. Eu não tenho calculadora científica, não tem problema. Todos os celulares têm calculadora científica, só tu entrar na calculadora ali e escolher a opção científica. Né? Não tem celular? Tem no computador. No computador tu também tem calculadora normal e científica também. Tá? Então, tanto o seno quanto o cosseno e tangente tu pode descobrir usando a calculadora. É só tu digitar ali sim e botar o ângulo. Tá? Então, nesse caso aqui, o seno de 30 é 0,5. Esse é os ângulos notáveis, né? São 30, 45, 60 graus. Esses ângulos aí são os mais simples. Então, seno de 30 graus é 0,5. Tanto que, de repente, tu vai chegar lá no Enem e não vai dizer que o seno de 30 graus é 0,5. Eles consideram que tu tem que saber. Né? 0,5 ou 1 sobre 2. Tá? Como é que a gente vai resolver a partir daqui, então? O 2 está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. 0,5 vezes 2 é 1, né? O dobro da metade é 1. Tá? O dobro de 0,5 é 1. Então, a altura da escada total aqui é 1 metro, mas não é a nossa resposta ainda, né? Está perguntando qual é a altura de cada degrauzinho ali. Então, se aqui tem 1 metro e são 8 degraus, eu tenho que dividir por 8. Tá? Então, dividindo por 8, 1 por 8, vai dar 0,125 metros. Ou seja, cada degrau ali tem 12,5 centímetros de altura. Tá? Se tu fizer 12,5 mais 12,5 até 8, tu vai encontrar ali a altura total da escada. Que merda. E a última questão é a questão 5, né? Que está dizendo assim, Pedro está localizado a 8 metros do chão, está observando o prédio do vizinho. Né? O Pedro é o fofoqueiro ali que está olhando, né, a vida do vizinho. Né? Sabendo que a distância para o prédio do vizinho é de 8 metros, então aqui, ó, do prédio dele até o vizinho tem 8 metros, a largura aqui, ó. Tá? E entre as duas estruturas forma-se um triângulo, ó, triângulo aqui, ó, ABD, tá? ABD. Tá? Então, o ângulo ali era, aqui ficou 30, né? Eu arrumei aqui, esqueci de arrumar aqui. Aqui é 60 graus também, tá? Errou! Esse ângulo aqui da visão dele, ó, até a parte de cima, até a janela do vizinho ali é de 60 graus, tá? Se está dizendo que a distância entre eles é de 8 metros aqui, ó, entre os dois prédios, significa que o cateto adjacente, que é o cateto que está do lado do ângulo, é 8 metros, tá? Pô, não sabia. Cateto adjacente é 8 metros. Se eu quero saber a altura total do prédio, eu tenho que pegar 8 metros, que é essa distância aqui também, tá? Porque aqui eu tenho um triângulo retângulo, ó. Então isso aqui tem 8, se aqui tem 8 metros, aqui também vai ter, né? 8 metros mais esse X aqui, ó. O que é o X? O X é o cateto que está oposto ao ângulo, ó. O vizinho está olhando aqui, né? O Pedro ali está olhando para o outro lado, na visão dele, quem é que está oposto à visão dele? É o X, ó. Então esse aqui é o cateto oposto ao ângulo. E esse aqui é o cateto adjacente. E eu não tenho hipotenusa aqui, ó. Não tem essa distância aqui. Então, se eu não tenho hipotenusa, vocês têm que sempre analisar as fórmulas. Como é que é a forma do seno?
Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Não tem hipotenusa, então não dá para usar. Como é que é a forma do cosseno? Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Não tem hipotenusa, então não dá para usar nem seno e nem cosseno. O que sobrou? Tangente. A tangente do ângulo é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então vai ser a tangente de 60 graus, cateto oposto pelo cateto adjacente. Então o oposto ali a gente já viu que é x. E o cateto adjacente a gente viu aqui que é 8. Ó. Então ficou x sobre 8. Tangente de 60 graus é 1,632. Não me lembro se eu tinha dado ali para vocês, mas é aquilo que eu falei para vocês. Se vocês fizerem na calculadora do computador, do celular, ou procurarem na internet, tangente 60 é 1,632. Tá? Substitui ele no lugar da tangente 60. Aqui, então, eu quero encontrar o valor de x. O 8 está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. Ó. 8 vezes 1,732. Ou seja, o x vai ser igual a 13,86 metros. Encontrei esse valor aqui, ó, que não é a altura do prédio ainda, né? Me desruga tudo a minha pele. A altura do prédio é até o chão, né? Mas quanto é que tem daqui até aqui, ó? Daqui até aqui tem 8, ó. Então, para mim saber a altura do prédio, eu vou somar esses 13,86 mais 8. O x mais 8. Isso vai dar, então, 21,86 metros, que é a altura total do prédio do vizinho. Então, primeiro encontra x e depois soma aquele valor de 8 metros ali.